Começa agora a segunda temporada do Morar Bem. Ao longo dos nossos encontros, vamos falar sobre temas que fazem a diferença no seu dia a dia. Conforto, praticidade, estilo de vida e tudo que envolve morar com qualidade. Nesse primeiro episódio da segunda temporada do Morar Bem, vamos explorar os principais desafios e as soluções criativas envolvidas em obras de grande porte na Amazônia, destacando o papel do paisagismo e da arquitetura da paisagem. Em um cenário marcado pela busca crescente por sustentabilidade e inovação, os projetos paisagísticos precisam reinventar suas estratégias para responder a esse contexto único. O paisagismo na Amazônia exige mais do que estética, é um diálogo constante com o meio ambiente, a cultura local e os desafios climáticos da região. E para essa conversa, nosso entrevistado de hoje é Fábio Assef, arquiteto da paisagem. Seja bem-vindo ao Morar Bem, Fábio. Obrigado, Kaique. É um prazer estar aqui contigo hoje. E, Fábio, me diz uma coisa assim, para a gente começar. Como é que tu define o teu trabalho com a arquitetura da paisagem? E o que ele vai diferenciar dentro dessa área dos grandes projetos urbanísticos? Então, eu acho que o principal trabalho de um arquiteto da paisagem é convidar o ser humano, né, a frequentar espaços externos. Muita gente acha que o trabalho de um arquiteto paisagista é especificar a vegetação. E eu falo que a vegetação é a última coisa que entra, né? Então, o nosso papel, ele é principalmente nessa época em que muitas das pessoas gostam muito de ficar em casa. Tem muita gente que hoje em dia o hobby é maratonar uma série, passa o dia inteiro no quarto. Eu falo que o meu papel é tirar essa pessoa do quarto, né? Então, criar oportunidades para que a pessoa possa vivenciar áreas externas. Independente do que a pessoa gosta, a gente sempre tem que pensar que se a gente não cria oportunidade, a pessoa dificilmente vai pensar naquilo sozinha. Então, quando a gente entra em uma escala mais urbana, digamos assim, eu acho que é super importante porque quem deveria criar os acessos, as áreas de descanso, de lazer, todas deveriam ser feitas por um arquiteto da paisagem. Por isso que hoje em dia a gente tem esses projetos que estão surgindo, principalmente da COP30, e surgem vários questionamentos, né? Eu acho que grande parte é porque falta um arquiteto paisagista à frente desses projetos. Quando a gente pensa nos maiores pontos turísticos assim de Belém, Mangal das Garças, Estação das Docas, Complexo Feliz Lusitânia, por que eles são tão maravilhosos e icônicos da cidade? Todos foram feitos pela Rosa Clias, que é uma arquiteta paisagista maravilhosa, né? Que são projetos impecáveis, assim, para mim, e é isso que falta nos projetos de hoje. Então, eu acho que é bem claro, assim, a diferença, né? De ter um arquiteto paisagista na frente e não ter. Acho que é esse o principal ponto. Eu acho que, na grande verdade, o ponto de partida, por exemplo, é uma coisa que eu não gosto de me meter. Na verdade, o que às vezes eu acho também que falta é esse trabalho conjunto. Sim. Às vezes, porque tem muitos projetos que são resolvidos somente projetos arquitetônicos, quando eles entram em execução, que estão trabalhando, que pensam assim, vamos agora ver o paisagismo, quando, Exato. na verdade, esse projeto paisagístico ele tinha que estar sendo pensado desde o início, junto com o projeto arquitetônico, para eles conseguirem caminhar juntos, né? Exatamente, é isso que eu penso. O paisagismo ele tem que estar super alinhado com a arquitetura, porque é uma troca, a gente projeta juntos, né? E não uma camada que entra depois. Então, eu acho que é isso aí que está faltando. Claro. E na tua experiência, quais são assim, os maiores desafios que tu encontras hoje em dia para projetar áreas externas na Amazônia, mais propriamente? Eu acho que o principal de todos é o clima, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou convidando alguém a desfrutar de uma área externa, eu preciso tornar aquele ambiente agradável para a permanência, né? Então, o que eu penso muito é em criar situações que possam ser vivenciadas em horários mais amenos do dia. Então, quando eu estou pensando em uma área externa, eu imagino que uma pessoa não vai querer ficar ali meio-dia, mas talvez tomar um vinho de noite, ou tomar um café da manhã em um lado externo da casa. Eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa trabalhar sempre, que é contornar o clima, né? E um outro desafio também é falta de produção comercial de plantas amazônicas. A gente tem uma falta de uma produção em grande escala. Então, hoje, o que a gente tenta fazer é projetar cada vez mais usando espécies nativas. Só que a gente tem essa limitação dos produtores. Às vezes, você quer fazer um projeto, mas você não consegue comprar. Então, isso é uma barreirinha aí que é difícil de superar. Tu ainda achas que tem um pouco do preconceito, mesmo nós locais,
de às vezes não aceitarem essa planta regional, porque tipo assim, eu tenho vários clientes que ainda querem um pinheiro na frente de Sim. casa que a gente sabe que vai morrer. Mas ele quer, porque ele acha bonito e tal. Tu acha que existe esse preconceito? Eu acredito super que tem isso. Tenho vários clientes que falam assim, Fábio, quer colocar mato na minha casa. E eu falo assim, qualquer planta é mato em algum lugar do planeta, né? Então, eu acho que falta uma educação ambiental até, porque uma coisa que eu sempre uso como exemplo, toda criança cresce sabendo o que é um peixe, o que é um cachorro, o que é um gato. Mas ninguém sabe a diferença de uma palmeira para uma árvore, a diferença de um açaizeiro para uma palmeira imperial. Então, existe sim esse preconceito, e eu acho que isso aí, inclusive, é algo que agora, na COP30, está sendo bem mais visível, porque a gente vê que as obras estão surgindo e vão contra totalmente o que se prega no sentido de sustentabilidade, né? Justamente por usar pouca vegetação e vegetação exótica, que é a vegetação que vem de outros países, né? Sim, eu entendo perfeitamente. A gente tem visto assim, muitas manchetes sendo massacrando esse processo que vem rolando, que a gente, profissional da área, a gente tem acompanhado muito bem. E esse erro de especificação também, esse erro de planejamento, porque você tem que entender em que contexto também essa planta vai ser aplicada, né? Exatamente. Então, eu não posso realmente colocar uma mangueira, hoje em dia, na doca, que eu não tenho solo para raiz. Enfim, isso ainda acontece muito. Muito. Inclusive, a mangueira é um assunto super delicado até, porque a mangueira também é uma árvore exótica, né? Ela vem da Índia. Então, apesar dela ser a cara de Belém, quando a gente pensa em uma situação de mais sustentabilidade, assim, para o futuro, ela não seria uma vegetação ideal para a gente especificar, tanto pelo porte dela, quanto por disputar espaço com espécies nativas, né? Então, a gente tem esse probleminha aí também. Olha só, tu já participaste de alguns projetos emblemáticos aqui na região norte. Tu pode compartilhar com a gente alguns desses que tu já participaste e o que tu tiveste de aprendizado com o projeto? Sim, eu acho assim, os projetos mais emblemáticos que eu já participei, eles não carregam uma marca. Eu não vou te falar nomes aqui de empreendimentos, porque eu acho que o que mais é o diferencial, de fato, da minha trajetória são projetos de grande escala, mas áreas de fazenda, em que eu projeto para uma família. Eu sempre falo que eu gosto de projetar para pessoas, eu não gosto de projetar um produto comercial, não é muito, não faz muito sentido. Projetando onde tu tens assim uma situação do envolvimento com sentimento. Exato, então, por exemplo, a última fazenda que eu entreguei eram 9 mil metros de jardim, que é um jardim gigantesco, mas eu estou projetando para uma família. Então, com isso, eu consegui criar ali um caminho que eu acredito que seja só meu. Hoje em dia, eu acho que não tem ninguém que faz o que eu faço no interior do estado, e o meu maior aprendizado é esse. Eu acho que a gente, às vezes, esquecer de seguir um modelo e ir criando um caminho cada vez mais nosso. Legal. A gente falou um pouco agora, deu uma pincelada na situação de COP30, e aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar que a gente tem se falado muito sobre essa sustentabilidade dentro dessa aplicação urbana na Amazônia. Uhum. E eu queria saber de ti, assim, como é que tu enxerga esse teu papel de paisagista aplicando isso tudo dentro desse contexto que está rolando globalmente? Assim, posso ser polêmico? Um pouco, claro, a gente gosta de polêmica. Eu acho assim, a Amazônia, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Amazônia não se resume a Belém. Tem muita gente que fala assim, COP30 vai botar Belém nos holofotes e tudo mais. Belém vai ser, obviamente, o palco, né, de uma situação muito maior. A Amazônia, ela envolve vários países, é um território muito diverso, muito extenso, em que a gente tem, sim, aquela floresta úmida, né, que é a visão que todo mundo tem da Amazônia, mas a gente tem área de cerrado, a gente tem área de restinga, que é a vegetação litorânea, a gente tem montanha, a gente tem muita coisa. E o que as pessoas têm feito nesses eventos pré-COP, digamos assim, é mais ou menos o que eu falo, que é simular uma floresta que representa ali um paraíso tropical, sabe, com vegetação nativa, mas que não representa de fato o que é a nossa floresta. A Amazônia, ela não é só isso, ela não é cheia daquelas flores coloridas e tudo mais. Então, eu acho que tem muita coisa que é feita para agradar o turista, a pessoa que vem de fora e vai achar, olha, a Amazônia é assim, né, esse paraíso colorido. E não, então eu acho que o que é importante do paisagismo, que a gente pode fazer, né, para ter essa visibilidade global, é tentar usar como arte, como instalação artística, que sim, é um papel nosso também. Então, o que eu penso é assim, no lugar de eu ficar criando esses paraísos artificiais,
Por que a gente não pega o aeroporto e simula ali uma floresta queimada, para que todo mundo que chegar a ter aquele impacto de realmente o que acontece aqui? Rio secando, 2023 teve aquela grande seca do Amazonas. Por que a gente não tenta mostrar isso e chamar a atenção realmente para o que se deve, sabe? Eu acho que a gente poderia tentar criar essas instalações para, de fato, mostrar, olha, essa que é a realidade da Amazônia. Também temos uma realidade, né? Porque senão fica muito parque do Magic Kingdom, né? Que a gente vê aquele paisagismo todo correto, mesmo representando um paisagismo tropical de qualquer efeito de um brinquedo lá, mas ele é todo corretinho. Tu vê que ele é todo muito certinho. Bem desenhado. Muito bem desenhado, muito bem organizado. E a gente sabe que a realidade não é essa. Exatamente. Olha só, a Amazônia, a gente seguindo nisso, a Amazônia é um bioma único, né? E muito desafiador, como tu falaste nesse momento agora. Como é que esse paisagismo ele pode valorizar ainda mais e proteger esse nosso território que está em crescimento urbano também? Eu acho assim, minha opinião é que a gente tem que partir de casa. Porque o que eu vejo muito é pessoas pressionando o governo, falando sobre desmatamento, sobre um monte de coisa. E assim, eu sou a favor do crescimento urbano. Eu acho que a gente precisa se desenvolver. Então, o que a gente precisa fazer é minimizar impactos. Então, como que eu posso fazer isso? A cidade vai se desenvolvendo e a gente vai empurrando ali a natureza cada vez mais para longe, né? Só que a gente tem espaço dentro de casa. Então, uma coisa que até tu falaste, por que a gente não começa... Se todo mundo que tem uma casa pega e começa a plantar uma árvore nativa no quintal, a gente começa a criar corredores verdes, em que a gente abriga a fauna silvestre. Às vezes a gente pensa a fauna, só está pensando na onça pintada, né? Mas e o passarinho, a mucura, o macaco, animais de pequeno porte que podem frequentar, né, nossas casas. Então, acho que a gente começando dentro de casa, a gente vai aumentando essa escala. E se você for pensar numa escala urbana, é muito melhor ter várias casas com áreas verdes, com espécies nativas, que é uma forma de proteger a floresta, do que eu ficar cobrando que o governo faça ali uma praça por bairro com alguma coisa nesse sentido. Falando sobre isso que tu colocaste um pouco, eu fiquei lembrando agora, realmente, quando a gente viaja e quando a gente vê, por exemplo, São Paulo, selva de pedra. Sim. Mas ok, toda cidade tem o seu ponto central, o seu ponto de periferia, e a sua área, bora dizer assim, sua área mais nobre, seus bairros de melhor qualidade. Hoje em dia, quando a gente frequenta um bairro dos Jardins, em São Paulo, ou um Morumbi, quando tu olhas, tu vê que é um bairro totalmente mais arborizado do que o norte, que é a cidade das Mangueiras, que se fala de paisagismo. Sim. Então, tipo assim, às vezes esse rótulo de cidade de pedra que tem lá, a capital, enfim, de economia de São Paulo, ela não casa muito com o que ela está mostrando ali, que na verdade nós estamos nos transformando nisso. Exatamente. Às vezes, porque imagino que essa pessoa não tem paciência de plantar a árvore, ela não quer cuidar, ela não tem essa preocupação com esse entorno, levando em consideração, tudo bem que São Paulo é uma cidade mais antiga, que respira arquitetura há muito mais tempo, eles têm uma preocupação que a gente está começando a aprender a ter. Quando vejo também num canteiro desse daqui da frente que a gente tem a falta de cuidado da população, com o descarte do lixo errado. Então, tipo assim, isso também dificulta, né? Porque impede a gente também de evoluir. Então, precisa ter uma conscientização também de população a respeito disso, porque realmente a planta por si só não vai se criar... Exatamente. Criar no meio da rua, assim, aleatória. Eu sempre falo que o paisagismo ele tem uma função de educar. Então, principalmente essa questão do lixo na rua, uma situação que eu sempre falo que é excelente é a gente elevar o nível dos canteiros. Porque quando você sobe um pouquinho, sai do nível do chão. A pessoa não acha mais que aquilo é para ser pisado, né? Então, ela começa a respeitar e valorizar mais. E cuidar desse espaço. Eu acho que também a população ela só valoriza quando ela vê o retorno chegando para ela, né? Então, é muito importante, quando a gente faz projetos públicos, principalmente, a gente colocar a vegetação já com grande porte, não plantar aquelas árvorezinhas de 1 metro que vão demorar 30 anos para crescer, né? Porque a pessoa, ela, tendo noção realmente de como aquilo pode impactar positivamente na vida dela, ela é mais estimulada a cuidar. E exatamente isso que tu falaste de São Paulo, eu acredito que, como eu falei, a cidade ela vai estar ali, a gente não tem como... deixar animais correndo pelo meio da cidade, deixar de crescer. Não tem, é daí para cima, né? A gente sempre vai estar se desenvolvendo. Então, o que a gente pode fazer é tentar dar espaço dentro da nossa casa. Se a gente só ficar esperando para o governador, para o prefeito plantarem uma árvore na frente de casa, isso aí a gente vai morrer e não vai ter o que a gente espera, né? Morrer seco nesse calor, né?
Calor de Belém. Olha só, Fábio, me fala uma coisa. Tu lançaste uma linha tua de mobiliário com madeira certificada da Amazônia. Como é que essa iniciativa ela te conecta com a arquitetura e a paisagem, esse conceito todo de sustentabilidade regional? Então, para mim foi uma extensão bem natural do meu trabalho, porque hoje em dia eu tento usar o máximo possível de recursos naturais dentro dos meus projetos. Então, como eu trabalho em muitas áreas de fazenda, tenho disponibilidade de troncos muito grandes, de pedras, e eu acredito que a melhor forma da gente proteger o meio ambiente é a gente usar os recursos naturais de forma responsável, consciente. Então, essa linha de produtos, ela veio a partir de madeira, que é um vestígio de áreas de manejo florestal. O que é a área de manejo florestal? Existe um foco de desmatamento, digamos assim, em algum local. Então, o governo ele vai ceder algumas áreas de concessão para uma empresa explorar aquela área, tirando algumas árvores pontuais, mas mantendo a floresta de pé. Então, é uma forma de preservar. Essa madeira, geralmente, ela é voltada para a exportação. Então, ela tem que ser aquela madeira cortada retinha, impecável. E as raízes, os troncos, eles são deixados de lado. Então, a empresa que está, minha parceira, fazendo esse mobiliário, ela usa esses vestígios para criar essas peças. Então, o legal é que você tem um QR Code em que você consegue ver de onde aquela árvore foi extraída, com a espécie da madeira, a data de extração e tudo. Então, eu falo que você... investindo em uma peça dessa, você tem a natureza mais perto e, ao mesmo tempo, ajuda a manter uma área de floresta de pé. Eu acho que é algo super sustentável e super de acordo com todo o meu trabalho. E muito bacana esse processo, porque tu acabas, realmente, tu validas que é um projeto sério. Sim. Certificado, todo correto, e a gente não corre risco de ter problemas de venda, né, de comercialização, porque realmente isso é crime, né? Exatamente. Uma coisa que eu falo que eu sou super a favor de uso responsável de recursos ambientais, mas sou completamente contra pessoas que tiram, por exemplo, rochas do rio para colocar na piscina da sua casa. Isso aí não é nem um pouco ecológico, né? Eu estou usando um elemento natural, mas eu estou tirando ele do espaço dele. Assim não, a gente está usando algo que seria descartado e transformando em uma peça de design, que eu acho maravilhoso. Falando desse design, me conta um pouco de como foi esse teu processo criativo dessa tua linha e como é esse relacionamento, de fato, dela com os espaços externos? Então, não era algo que eu tinha planejado. Ano passado eu fui na Semana Criativa de Tiradentes, que é um movimento super legal, onde a gente tem vários designers, né, expondo suas peças. E aí surgiu o convite da Jéssica, minha amiga, para projetar uma linha de móveis. E aí eu pensei assim, para eu fazer, de fato, o mobiliário, eu preciso que ele esteja inserido dentro dos meus projetos. Eu preciso fazer algo que eu imagine, né, aplicado dentro dos meus projetos. Então, a gente sentou num restaurante, já saiu a primeira peça, que é uma espreguiçadeira no formato de um pirarucu, que ainda não foi lançado, mas vai ser em breve. E a partir disso foram surgindo as outras ideias. Então essas primeiras agora, elas são mesinhas laterais, mas a ideia mesmo é que elas sejam usadas como comedouros de pássaros no jardim. Tanto que o tampo delas é removível para você poder lavar e tudo mais. E o que eu acho super legal é que, como é algo feito com material natural, ele se integra perfeitamente ali na paisagem. Não parece que é um objeto que você colocou lá no jardim. E fica como se fosse um elemento escultórico, sabe? Então, eu achei que ficou maravilhoso. Ele se insere muito de acordo, não fica parecendo que é realmente um elemento... Sim. Um elemento aí imaginário que chegou e colocou no meio de uma praça, né? Exatamente. Entendi. Agora, olha só, Fábio. Pensando em formação de futuro, quais são os conselhos que tu darias, assim, para os jovens profissionais que estão pretendendo buscar a tua profissão e atuar dentro do paisagismo desses territórios, e seja paisagista, designer de produtos relacionados a áreas externas e tal. Qual é o teu conselho que tu daria para essa nova geração que tá vindo aí? Eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é que a pessoa crie muita vivência naquele local. Eu acho que o que torna a gente um bom profissional, independente da área, não só para paisagismo, mas é você ter certeza do que você está fazendo, sabe? Então, principalmente para trabalhar com a paisagem na Amazônia,
você precisa de vivência, precisa ver como que a floresta funciona, como que o clima funciona. Ter essa noção, como eu falei, de que é um território extenso, não é só Belém. Às vezes a gente dirige 3 horinhas daqui, já é um clima completamente diferente. Então, eu acho que quanto mais a pessoa puder buscar um conhecimento que não vai estar em livro, não vai estar em escritório, mas sim de ver como o mundo acontece, eu acho que é isso que vai te destacar, assim, como um profissional diferenciado no mercado. Legal. E é um pessoal que está vindo aí muito mais forte, com uma cabeça muito mais focada, de fato, em Amazônia, né? Porque já consegue ter o território como orgulho, como referência também para um paisagismo, né? É muito legal isso. E para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria saber de ti, assim, de fato, o que é morar bem? Eu acho que morar bem é a gente morar em um espaço que tem a nossa cara. Acho que é muito subjetivo, né? Para cada pessoa vai ter um sentido. Para mim, morar bem é morar perto da natureza, ter espaço. Sou uma pessoa muito espaçosa. E eu acho assim, eu tenho que chegar em casa e sentir que aquele é o meu lugar no mundo, sabe? Pode estar o mundo desabando lá fora, mas dentro da minha casa eu me sinto acolhido, me sinto inspirado a viver meu dia. Eu acho que para mim morar bem é isso. Fantástico. Fábio, seja sempre muito bem-vindo aqui Obrigado. com a gente. A gente agradece a tua presença. Eu acho que a gente conseguiu ter uma pincelada muito boa, de fato, do que é ser um paisagista ou trabalhar para a natureza. Obrigado, foi um prazer estar aqui com você hoje também. Que bom. E a gente encerra agora o primeiro episódio da nova temporada do Morar Bem. E não esqueçam de acessar as áreas especiais de oliberal.com/morarbem para ter acesso a esse e outros mais conteúdos. E é claro que semana que vem, novo convidado e nova temática. Até mais!